Capítulo 8. Uma oferenda para as trevas. Porquinho, infeliz, desviou os olhos da praia alvacenta que amanhecia para a montanha escura. Vocês têm certeza? Mas certeza mesmo? Eu já disse mais de 10 vezes, respondeu Ralph. A gente viu. E você acha que aqui a gente está em segurança? E como é que eu vou saber? Ralph se afastou com um repelão e deu alguns passos pela praia. Jack estava ajoelhado, desenhando uma figura circular na areia com o indicador. A voz de Porquinho chegou a eles abafada. Vocês têm certeza mesmo? Sobe até lá para ver, respondeu Jack em tom de desprezo. E já vai tarde. De jeito nenhum. O monstro tinha uns dentes assim, disse Ralph, e olhos pretos, enormes. Estremeceu violentamente. Porquinho tirou os óculos e limpou a única lente. O que a gente faz? Ralph virou-se para a plataforma. A concha reluzia em meio aos coqueiros, mancha branca destacada contra o ponto onde o sol ainda iria raiar. Empurrou os cabelos para trás. Não sei. Lembrou-se da fuga em pânico montanha abaixo. Acho que a gente não consegue enfrentar uma criatura daquele tamanho, para dizer a verdade. A gente fala muito, mas não enfrentava nenhum tigre. Só dá para se esconder. Até o Jack só ia se esconder. Jack continuava a olhar para a areia. E os meus caçadores? Simon surgiu das sombras ao lado dos abrigos. Ralph ignorou a pergunta de Jack e apontou para a sugestão de amarelo que emergia do mar. Enquanto dura a claridade, a gente tem coragem. Mas e depois? E agora que aquela coisa se plantou do lado da fogueira, parecendo decidida a não deixar que ninguém venha salvar a gente? Torcia as mãos sem perceber. Sua voz ficou mais forte. Se a gente não conseguir acender uma fogueira para avisar os navios, não tem saída. Um ponto dourado apareceu acima do mar e na mesma hora todo o céu se iluminou. E os meus caçadores? Meninos carregando espetos de pau. Jack se levantou, tinha o rosto vermelho e se afastou. Porquinho pôs os óculos de uma lente só e olhou para Ralph. Agora você estragou tudo de vez. Tinha de falar dos caçadores com essa grosseria? Ora, cala a boca! O som da concha mal tocada interrompeu a conversa, como se entoasse uma serenata ao sol nascente. Jack continuou soprando até que todos os abrigos entraram em atividade e os caçadores foram aparecendo na plataforma. Os pequenos choramingavam, o que agora era mais frequente. Ralph, obediente, se levantou e eles e o porquinho se dirigiram à plataforma. Conversa, disse Ralph em tom amargo. Mais conversa, mais conversa. Pegou a concha das mãos de Jack. Esta reunião, Jack o interrompeu. Fui eu que convoquei. Mas se não tivesse convocado, eu ia convocar. Você só tocou a concha, não é mesmo? Ah, está bem. Toma, pode falar. Ralph jogou a concha nos braços de Jack e sentou-se no tronco do coqueiro. Eu convoquei essa reunião, disse Jack, por muitos motivos. Primeiro, agora todo mundo já sabe. A gente viu um monstro. Chegamos lá nos arrastando. Olhamos bem de perto, a poucos metros. O monstro endireitou o corpo e olhou para nós. Eu não sei o que ele faz. A gente nem sabe o que ele é. O monstro veio do mar, no escuro, as árvores. Cala a boca! Gritou Jack. Vocês precisam escutar, seja lá o que for, o monstro está sentado ali em cima. Talvez esteja esperando, caçando. Isso mesmo, caçando. Caçando, disse Jack. Lembrou-se dos tremores que tomaram conta dele na floresta. Isso mesmo,
O monstro caça, só que... Calem a boca. A gente não conseguiu matar ele. E depois, Ralph ainda vem dizer que os meus caçadores não prestam para nada. Eu não disse nada disso. A concha está comigo. Ralph acha que vocês são covardes, que fogem de porcos do mato e do monstro. E tem mais. Ouviu-se uma espécie de suspiro na plataforma, como se todos soubessem quais seriam as próximas palavras. E a voz de Jack continuou, trêmula mas determinada, opondo-se ao silêncio. Ele é igual ao porquinho, diz as mesmas coisas que o porquinho. Não é um bom chefe. Jack agarrou a concha perto do corpo. É covarde. Fez uma pausa curta antes de prosseguir. Ainda por cima, quando Roger e eu continuamos subindo, ele ficou para trás. Eu subi também, só depois. Os dois meninos se encararam através de cortinas de cabelo. Eu subi também, disse Ralph, e depois fugi de lá, igual a vocês. Pode dizer que eu sou covarde. Jack se virou para os caçadores. Ele não é caçador. Se dependesse dele, a gente nunca ia ter carne, nunca foi monitor de turma e a gente não sabe nada sobre ele. Só fica dando ordens e a gente tem de obedecer a troco de nada. E toda essa conversa. Toda essa conversa? Gritou Ralph. Mais conversa, mais conversa. Quem é que queria falar mais? Quem convocou essa reunião? Jack se virou com o rosto vermelho, o queixo enterrado no peito. Olhou com ódio para Ralph por baixo das sobrancelhas. Está certo, então, disse com um tom de ameaça e significado profundo. Está certo. Segurava a concha contra o peito com uma das mãos e desferia estocadas no ar com seu indicador. Quem acha que o Ralph não pode mais ser o chefe? Olhou com expectativa para os meninos reunidos à sua volta, que não reagiram, congelados. Debaixo dos coqueiros, o silêncio era absoluto. Levanta a mão, disse Jack em tom firme. Quem quiser que o Ralph deixe de ser o chefe. O silêncio continuava, sem fôlego, pesado e cheio de vergonha. Aos poucos a vermelhidão ia sumindo do rosto de Jack, antes de voltar num influxo doloroso. Jack passou a língua pelos lábios e inclinou a cabeça, para que seu olhar fosse poupado do constrangimento de cruzar com os olhos de alguém. Quanta gente aqui acha? A voz de Jack perdeu a força. As mãos que seguravam a concha tremiam. Limpou a garganta e falou em voz bem alta. Então está bem. Pousou a concha com grande cuidado na relva a seus pés. Lágrimas humilhantes corriam do canto de seus olhos. Então não brinco mais, não com vocês. A maioria dos meninos estava de olhos baixos, fitando a relva ou os próprios pés. Jack tornou a limpar a garganta. Não vou ficar andando atrás do Ralph. Ele olhou para os troncos à direita, contando os caçadores que antes formavam coro. Vou embora daqui sozinho. Ele que pegue os porcos dele. Quem quiser caçar comigo pode vir junto. Deixou o triângulo na direção da areia branca. Jack! Jack virou-se e olhou para Ralph. Fez uma pausa e depois gritou em voz aguda e furiosa. Não! Pulou da plataforma e saiu correndo pela praia, sem dar atenção às suas lágrimas abundantes. E até ele mergulhar na floresta, Ralph o acompanhou com os olhos. Porquinho ficou indignado. Eu disse, Ralph, e você ficou ali parado feito... Em voz baixa, olhando para o porquinho, mas sem vê-lo, Ralph respondeu para si mesmo. Ele vai voltar. Assim que o sol sumir, ele chega de volta. Olhou para a concha na mão de Porquinho. O que foi? Ora bolas! Porquinho desistiu da tentativa de reclamar de Ralph. Tornou a limpar a sua lente e voltou para o seu assunto. A gente não precisa de Jack, Mary Jill.
Tem mais gente além dele nessa ilha. Mas agora a gente achou um monstro de verdade. É que eu mal consigo acreditar. Mas agora a gente precisa ficar sempre perto da plataforma. Assim, vai precisar menos de Jack e das caçadas dele. E agora a gente pode realmente resolver o que é o quê. Não adianta, porquinho. A gente não tem nada a fazer. Passaram algum tempo sentados, no silêncio deprimido. Então Simon se levantou e tirou a concha das mãos de Porquinho, tão apalermado que continuou de pé. Ralph ergueu os olhos para Simon. Simon? O que foi agora? Um esboço de zombaria soou por todo o círculo e Simon se encolheu em defesa. Acho que a gente podia fazer alguma coisa. Alguma coisa que a gente... Mais uma vez, a pressão da assembleia calou sua voz. Procurou ajuda e escolheu Porquinho. Virou-se na direção deste, abraçando a concha contra o peito bronzeado. Acho que a gente devia subir a montanha. O círculo de meninos estremeceu de pavor. Simon se virou para Porquinho, que o encarava de volta com uma expressão de incompreensão e zombaria. E o que ia adiantar subir até o tal monstro quando o Ralph e os outros dois não conseguiram fazer nada? Simon sussurrou sua resposta. É a única coisa que a gente pode fazer. Terminado seu discurso, deixou que Porquinho tirasse a concha das suas mãos. Então se retirou e sentou-se o mais distante possível dos demais. Porquinho, agora, falava com mais segurança e o que, não fossem as circunstâncias tão graves, os outros meninos poderiam reconhecer como gosto. Eu disse que a gente não precisava de uma certa pessoa. E agora acho que a gente precisa resolver o que pode ser feito. E acho que eu sei o que o Ralph vai dizer. A coisa mais importante da ilha é a fumaça. E a gente só consegue fumaça fazendo uma fogueira. Ralph fez um movimento inquieto. Não adianta mais, Porquinho. A gente não tem mais fogueira. Aquela coisa está sentada lá em cima. E a gente precisa ficar aqui. Porquinho levantou a concha como para conferir um poder suplementar ao que disse em seguida. A gente não tem mais fogueira na montanha. Mas qual é o problema de fazer outra fogueira aqui? A gente podia armar uma fogueira naquelas pedras e até mesmo na areia. Ia fazer fumaça do mesmo jeito. É verdade! Fumaça! Perto do lugar onde a gente mergulha. Os meninos começaram a tagarelar. Só Porquinho para ter a audácia intelectual de sugerir a transferência da fogueira armada no alto da montanha. Então a gente faz uma fogueira aqui embaixo, disse Ralph. Olhou à sua volta. Pode ser aqui mesmo, entre a piscina e a plataforma. Claro que... Interrompeu-se, franzindo a testa, refletindo sobre tudo, puxando sem perceber uma ponta de unha com os dentes. Claro que a fumaça não vai aparecer tanto e nem vai ser vista de tão longe, mas aí a gente não precisa chegar lá perto do... Os outros concordaram, entendendo perfeitamente. Ninguém precisava chegar perto. Vamos armar a fogueira agora. As melhores ideias são também as mais simples. Agora que tinha uma coisa a fazer, trabalhavam com entusiasmo. Porquinho estava tão satisfeito e sentindo-se tão libertado com a partida de Jack, tão orgulhoso daquela contribuição para o bem da sociedade que foi ajudar a catar lenha. Os galhos que recolheu estavam perto dali, numa árvore caída na plataforma, mas nunca usada nas reuniões. Para os outros, porém, a santidade da plataforma protegia até o que não tinha qualquer uso para eles. E então os gêmeos entenderam que teriam fogo aceso por perto para reconfortá-los à noite, o que fez alguns pequenos começarem a dançar e bater palmas. A lenha não estava tão seca quanto a madeira usada na montanha. Boa parte estava úmida e apodrecida, e cheia de insetos que saíram correndo.
Os troncos precisavam ser erguidos do chão com grande cuidado para não se desfazerem em poeira úmida. E mais, com a ideia de evitarem ter de se aprofundar na floresta, os meninos se concentraram nos paus caídos que encontravam por perto, mesmo que muito emaranhados em cipós. A fímbria da floresta e a área da cicatriz eram bem conhecidas, perto da concha e dos abrigos, e bem tranquila durante o dia. O que podia acontecer ali depois que anoitecesse, ninguém queria pensar. Assim, trabalharam com grande energia e numa atmosfera alegre, embora com o tempo uma sugestão de pânico se insinuasse naquela energia e histeria naquele clima alegre. Construíram uma pirâmide de folhas e gravetos, galhos e toras, na areia nua junto à plataforma. Pela primeira vez desde que tinham chegado à ilha, o próprio porquinho tirou seus óculos, ajoelhou-se e focalizou o sol na lenha. Dali a pouco viu-se uma pequena nuvem de fumaça e uma chama amarela que brotava. Os pequenos, que tinham visto fogo poucas vezes desde a primeira catástrofe, ficaram muito animados, dançavam e cantavam, e a reunião assumiu um ar festivo. Finalmente, Ralph parou de trabalhar e se levantou, borrando o suor de seu rosto com o antebraço sujo. Vai ter de ser uma fogueira pequena. Essa ficou grande demais para alimentar. Porquinho sentou-se com cuidado na areia e começou a limpar sua lente. A gente podia fazer uma experiência. A gente podia descobrir como faz para armar uma fogueira pequena, mas bem quente, e depois botar galhos verdes em cima dela para fazer fumaça. Deve ter umas folhas melhores que as outras para isso. À medida que a fogueira foi se apagando, o entusiasmo também se atenuou. Os pequenos pararam de cantar e de dançar, e aos poucos foram seguindo para o mar, para as árvores frutíferas ou para os abrigos. Ralph caiu estendido na areia. A gente precisa fazer uma nova lista de quem vai cuidar do fogo. Se você conseguir achar alguém, olhou em volta, então, pela primeira vez, viu como os grandes eram poucos e entendeu por que o trabalho estava tão pesado. Cadê o Morris? Porquinho tornou a limpar a lente. Sei lá, mas ele não ia entrar na floresta sozinho, não é? Ralph levantou-se de um salto, deu uma volta correndo em torno da fogueira e parou ao lado de Porquinho, segurando os cabelos. Mas a gente precisa de uma lista. Tem você, eu, Seminaric e... Não olhou para Porquinho, mas perguntou em tom casual. Cadê o Bill e o Roger? Porquinho se inclinou para a frente e pôs um pedaço de lenha no fogo. Acho que foram embora. Parece que também não querem mais brincar. Ralph sentou e começou a abrir furos na areia. Ficou surpreso ao ver uma gota de sangue dentro de um deles. Examinou de perto sua unha roída e viu a gota de sangue que se formava no lugar de onde tinha arrancado uma lasca de unha. Porquinho continuava a falar. Eu vi eles indo embora quando a gente estava recolhendo lenha. Foram para aquele lado, o mesmo lado aonde ele também foi. Ralph terminou sua inspeção e olhou para cima. O céu, como que solidário com as grandes mudanças que ocorriam entre os meninos, mostrava-se diferente naquele dia, e tão enevoado que em alguns lugares o ar quente dava a impressão de ser branco. O disco do sol exibia um prateado fosco, como se estivesse mais próximo e não tão quente, mas ainda assim o calor era sufocante. Eles sempre criaram caso, não foi? A voz vinha de perto do seu ombro e dava uma impressão de ansiedade. A gente se vira sem eles. Agora a gente vai viver melhor, não é? Ralph sentou. Os gêmeos foram chegando, arrastando uma tora grande e sorrindo de triunfo. Largaram o tronco no meio das brasas e fagulhas se desprenderam da fogueira.
A gente vai se virar muito bem sem eles, não vai? Por um longo tempo, enquanto a tora secava, pegava fogo e se aquecia até ficar vermelha, Ralph ficou sentado na areia sem dizer nada. Não viu o porquinho caminhar até onde os gêmeos estavam e cochichar com eles, nem que os três depois entravam na floresta. Você continua aqui. Ele voltou a si com um sobressalto. Porquinho e os outros dois estavam a seu lado, carregados de frutas. Achei que seria uma boa ideia, disse Porquinho, a gente fazer uma espécie de banquete. Os três meninos se sentaram. Tinham trazido um grande carregamento de frutas, todas devidamente maduras. Sorriram para Ralph quando ele começou a comer. Obrigado, disse ele. E então, com um tom de surpresa agradável, obrigado. A gente vai se virar sem eles, disse Porquinho. Eles que não têm juízo, é que criam problemas na ilha. A gente vai fazer uma fogueira pequena, mas bem quente. Ralph se lembrou do que o estava preocupando. Onde foi que o Simon se meteu? Não sei. Será que ele resolveu subir a montanha? Porquinho caiu numa risada ruidosa e pegou mais uma fruta. Até pode ser, engoliu. Ele é maluco. Simon tinha passado pela área das árvores frutíferas, mas os pequenos estavam ocupados demais com a fogueira na praia e não vieram atrás dele. Seguiu adiante pelo meio dos cipós e plantas rasteiras até chegar à esteira de trepadeiras trançada a céu aberto, em que entrou de gatinhas. Para além da cortina de folhas, a luz do sol se espalhava e as borboletas bailavam sua dança interminável. Simon se ajoelhou e a flecha do sol caiu sobre ele. Da outra vez, o ar parecia vibrar de calor, mas dessa parecia perigoso. Em pouco tempo, o suor escorria dos seus cabelos longos e crespos. Ele mudou de lugar, inquieto, mas conseguiu evitar o sol. Estava com sede e logo com muita sede. Continuou sentado. Bem longe, na praia, Jack estava de pé diante de um pequeno grupo de meninos. Parecia radiante de felicidade. Caçar, disse ele. Avaliou seus companheiros. Todos traziam os restos de barretes pretos. Séculos atrás, formavam em duas filas e suas vozes eram o canto dos anjos. A gente vai caçar e eu vou ser o chefe. Todos assentiram com a cabeça e a crise se viu encerrada sem dificuldade. E ainda tem um monstro. Os meninos se agitaram olhando para a floresta. E o que eu digo é o seguinte: a gente não vai se incomodar com o monstro, confirmou com um aceno de cabeça. A gente nem vai pensar no monstro. Isso mesmo, é. Que monstro? Se Jack ficou admirado com o fervor dos outros meninos, não deu sinal. E mais uma coisa, aqui a gente não vai ter muitos sonhos. Aqui já é quase a ponta da ilha. Concordaram ardorosamente do fundo do tormento de suas vidas pessoais. Escutem, mais tarde a gente pode ir até a pedra do castelo, mas agora eu vou chamar mais uns grandes para longe da concha e daquilo tudo. A gente vai matar um porco e dar um banquete. Fez uma pausa e continuou, falando mais devagar. E essa história do monstro, toda vez que a gente pegar algum bicho, a gente separa uma parte para ele. Aí quem sabe ele deixa a gente em paz. Levantou-se abruptamente. Agora vamos caçar na floresta. Virou-se, saiu em passo acelerado e os outros o seguiram obedientes. Espalharam-se, nervosos, pela mata. Sem demora, Jack encontrou a terra escavada e raízes espalhadas que indicavam a presença de porcos, e logo viram que aqueles rastros eram frescos. Jack pediu silêncio para os outros caçadores com um sinal e avançou sozinho. Estava feliz
e sentia a escuridão úmida da floresta vesti-lo tão bem quanto seu antigo uniforme. Deslizou devagar por um barranco até uma área à beira-mar, salpicada de pedras e árvores esparsas. Os porcos estavam deitados ali, sacos inchados de gordura, descansando à sombra das árvores. Não havia vento e não desconfiavam de nada. Com a prática, Jack tinha aprendido a se deslocar silencioso como uma sombra. Voltou até onde estavam escondidos seus caçadores e lhes deu instruções. Em seguida, todos começaram a avançar muito lentamente, suando no silêncio e no calor. Debaixo das árvores, uma orelha descuidada se agitou, um tanto afastada do resto, mergulhada na bem-aventurança da maternidade. Estendia-se a maior fêmea da manada. Era preta e cor-de-rosa, e o vasto balão de sua barriga aparecia franjado por uma fileira de leitõezinhos que dormiam ou se aninhavam, guinchando baixinho. A uns 15 metros da manada, Jack parou. Seu braço estendido apontou para a porca. Correu os olhos interrogativos à sua volta para assegurar-se de que todos tinham entendido. E os outros meninos assentiram com a cabeça. Todos os braços direitos se deslocaram lentamente para trás. Já! A manada de porcos se alvoroçou em fuga e, de uma distância de menos de 10 metros, as lanças de madeira com a ponta endurecida pelo fogo cortaram o ar na direção da presa escolhida. Um dos leitõezinhos, com um berro enlouquecido, correu na direção do mar arrastando atrás de si a lança de Roger. A porca soltou um guincho sufocado e se levantou trôpega, com 2 lanças cravadas no flanco. Os meninos gritaram e avançaram correndo. Os leitõezinhos se espalharam e a porca rompeu a linha que avançava para ela, enveredando pela floresta. Atrás dela! Saíram correndo pela trilha, mas a floresta ali era escura e emaranhada demais. Jack, xingando, mandou que todos parassem. Atirando-se no chão entre as árvores. Passou um longo tempo sem dizer nada, mas respirava com ferocidade, despertando a admiração dos outros, que trocavam olhares de orgulho. Em seguida, apontou para o chão com o dedo em riste. Ali! Antes que os outros tivessem um tempo de examinar a gota de sangue, Jack já tinha avaliado o rastro, verificando com os dedos um galho partido. E partiu, misteriosamente seguro de si, com os caçadores em seu encalço. Parou pouco antes de uma clareira. Ali! Os meninos cercaram a clareira, mas a porca escapou só com mais uma lança cravada no flanco. Arrastar aquelas longas varas atrapalhava seu progresso, e as pontas afiadas que se cruzavam em sua carne eram um tormento. Esbarrou num tronco de árvore, o que fez uma das lanças penetrar ainda mais fundo. E depois disso, qualquer dos caçadores conseguia acompanhá-la com facilidade, pelas gotas de sangue de cor viva. A tarde se arrastava, envolta em nevoeiro e sob o peso de um calor úmido e terrível. A leitoa cambaleava mais à frente, perdendo sangue enlouquecida, e os caçadores a seguiam, ligados a ela pela ânsia, exaltados pela perseguição prolongada e o sangue derramado. Já avistavam a presa que quase alcançaram, mas o animal usou suas últimas forças no arranco, mantendo-se bem à frente deles. Aproximavam-se de novo, quando ela chegou trôpega a uma clareira onde cresciam flores coloridas e borboletas rodopiavam no ar quente e parado. Ali, enfraquecida pelo calor, a porca desabou e os caçadores se lançavam sobre ela. Aquela erupção terrível de um mundo desconhecido a enlouquecia. Ela guinchava, se debatia e o ar ficou repleto de suor, sons, sangue e terror. Roger corria em volta da presa,
que perfurava com a lança toda vez que conseguia ver a sua carne. Jack estava em cima da porca que apunhalava com a sua faca. Roger encontrou um lugar onde cravar a ponta de sua lança e começou a fazer força até usar todo o seu peso para enterrá-la mais e mais. A lança afundava centímetro a centímetro e os guinchos aterrorizados da porca se transformaram num grito muito agudo. Aí Jack encontrou o pescoço do animal e o sangue quente jorrou encharcando as suas mãos. A porca desabou debaixo deles, que se sentiram pesados e triunfantes em cima dela. As borboletas continuavam a rodopiar, absortas, no centro da clareira. Finalmente, a gana da matança amainou. Os meninos foram recuando e Jack se levantou, exibindo as mãos. Olhem para isso! Riu e começou a ameaçar os outros meninos, que riam das suas palmas fumegantes. Então Jack agarrou Morris e esfregou sangue em suas faces. Quando Roger começou a tirar sua lança do corpo da porca, os meninos a viram pela primeira vez. E Robert traduziu a impressão geral numa frase que foi recebida às gargalhadas. Bem no cu dela! Ouviu só? Ouviu o que ele disse? Bem no cu dela! Dessa vez, Robert e Morris fizeram os dois papéis, e a maneira como Morris representava os esforços da porca para evitar as investidas da lança era tão engraçada que os meninos choraram de rir. Depois de algum tempo, até os festejos cessaram. Jack limpou as mãos ensanguentadas na pedra. Depois começou a limpar a porca e abriu sua barriga, puxando para fora os sacos quentes das entranhas coloridas, que empilhava na pedra enquanto os outros assistiam, e falava enquanto trabalhava. Vamos levar a carne para a praia. Aí eu volto até a plataforma e convido todo mundo para comilança. Isso deve dar tempo para a gente. Roger falou. Chefe? Hein? Como é que a gente vai acender o fogo? Jack se acocorou e franziu a testa para a porca. A gente ataca o acampamento deles e pega o fogo. Vocês vão em 4. O Henry e você, o Bill e o Morris. A gente se pinta e chega perto sem dar sinal. O Roger pode pegar um galho aceso enquanto eu falo alguma coisa. O resto leva isso para o lugar onde a gente estava. É lá que a gente vai fazer a fogueira. E depois... Fez uma pausa e se levantou, olhando para as sombras debaixo das árvores. Sua voz estava mais baixa quando voltou a falar. Mas a gente deixa uma parte do porco pro... Ajoelhou-se de novo, concentrado no uso da faca. Os garotos se agrupavam à sua volta e Jack se dirigiu a Roger por cima do ombro. Faz 2 pontas afiadas numa vara. Em seguida, se levantou, segurando nas mãos a cabeça gotejante da porca. Cadê a vara? Aqui. Agora enfia uma das pontas na terra. Ah, aqui é pedra. Então prende naquela fenda ali. Jack levantou a cabeça e cravou o pescoço macio na ponta aguçada da vara, que atravessou a boca do animal antes de ficar bem presa. Jack deu um passo para trás e a cabeça continuou na mesma posição, com alguns sangue escorrendo pela vara. Instintivamente, os meninos também recuaram e a floresta recaiu num silêncio profundo. Os meninos escutaram com atenção, mas o som mais alto que ouviram foi o zumbido das moscas que já corriam para as vísceras espalhadas do animal. Jack falou num sussurro. Agora peguem a porca. Morris e Robert trespassaram a carcaça com outra vara, levantando o peso morto, e ficaram parados à espera de ordens. Em meio ao silêncio e pisando no sangue seco, os dois tinham um ar subitamente dissimulado. Jack falou em voz alta. A cabeça é para o monstro.
É uma oferenda. O silêncio acolheu a oferenda e os deixou assombrados. E a cabeça ficou ali, com os olhos opacos e um leve sorriso, o sangue enegrecendo entre os dentes. De repente, todos saíram correndo o mais depressa que podiam pela floresta, na direção da praia aberta. Simon ficou onde estava, uma pequena figura bronzeada escondida pelas folhas. Mesmo que fechasse os olhos, continuava a enxergar a cabeça da porca, imagem que persistia em suas retinas. Os olhos entrecerrados e opacos exibiam o cinismo infinito da vida adulta e garantiam a Simon que tudo aquilo era mau negócio. Eu sei disso. Simon descobriu que tinha falado em voz alta. Abriu os olhos na mesma hora e lá continuava a cabeça sorrindo, irônica à estranha claridade do dia. Ignorando as moscas, as entranhas espalhadas, até a indignidade de estar enfiada no espeto. Simon desviou os olhos, lambendo os lábios secos. Uma oferenda para o monstro. Será que o monstro viria buscar? E teve a impressão de que a cabeça concordava com ele. Sai correndo daqui, dizia a cabeça em silêncio. Volta logo para junto dos outros. Na verdade, foi só uma brincadeira. Por que isso te incomoda? Você se enganou, só isso, mais nada. Um pouco de dor de cabeça, talvez alguma coisa que você comeu. Volta logo, menino, dizia a cabeça em silêncio. Simon ergueu os olhos, sentindo o peso de seus cabelos molhados e contemplou o céu. No alto, agora, viam-se muitas nuvens, imensas torres bojudas que corriam por sobre a ilha, cinzentas, cor de creme e de cobre. As nuvens se apoiavam na terra, e era a pressão cada vez maior que o peso delas exercia a origem daquele calor abafado e torturante. Até as borboletas abandonaram a clareira, onde aquela coisa obscena continuava a sorrir e a gotejar. Simon baixou a cabeça, tomando o cuidado de manter os olhos fechados, e depois os cobriu com a mão. As árvores não projetavam sombra. Por toda parte se espalhava uma quietude perolada, conferindo ao que era real uma aparência ilusória e sem definição. A pilha de vísceras se convertera num enxame negro de moscas que zumbiam como uma serra. E depois de algum tempo, as moscas encontraram Simon. Empanturradas, pousavam à beira dos filetes de suor para beber. Faziam cócegas debaixo do nariz do menino e brincavam de saltar carniça em suas coxas. Eram incontáveis, negras e de um verde iridescente. E diante de Simon, o senhor das moscas seguia preso à sua estaca, mostrando os dentes. Finalmente, Simon desistiu e tornou a olhar. Viu os dentes brancos e os olhos opacos, o sangue, e seu olhar se deteve naquele reconhecimento arcaico e inevitável. Na têmpora direita de Simon, uma veia começou a latejar contra o seu cérebro. Ralph e Porquinho estavam deitados na areia, olhando para a fogueira e jogando descuidadamente pedrinhas no coração das chamas sem fumaça. Aquele galho já queimou todo? Cadê Seminaric? A gente precisa pegar mais lenha. Estão faltando galhos verdes. Ralph suspirou e se pôs de pé. Não havia sombras debaixo dos coqueiros da plataforma. Só aquela luz estranha que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Bem alto, em meio às nuvens carregadas, uma trovoada explodiu como um tiro de canhão. Vai chover muito. E o fogo? Ralph saiu correndo para a floresta e voltou com um leque imenso de folhas verdes que jogou em cima do fogo. O galho estalou, as folhas se retorceram e a fumaça amarela cresceu. Porquinho desenhava em vão uma figura qualquer na areia com os dedos. O problema é que é pouca gente para manter uma fogueira.
Sam e Eric só contam como um. Sempre fazem tudo juntos. Claro, mas não está certo, ora. Você não entende? Eles deviam cumprir 2 turnos de sentinela. Ralph pensou e entendeu. Estava envergonhado de perceber quão pouco pensava como um adulto e tornou a suspirar. A ilha estava ficando cada vez pior. Porquinho olhou para o fogo. Daqui a pouco a gente vai precisar de outro galho verde. Ralph rolou na areia. Porquinho, o que é que a gente vai fazer? Vamos ter de dar um jeito sem eles. Mas e a fogueira? Franziu a testa para o amontoado preto e branco de que se destacavam as pontas dos galhos que não tinham queimado. Tentou reformular. Estou com medo. Viu o porquinho levantar os olhos e continuou a falar, de maneira confusa. Não do monstro, quer dizer, dele também. Mas ninguém mais entende como a fogueira é importante. Se você está se afogando e alguém joga uma corda, se o médico diz que você precisa tomar um remédio para não morrer, você aceita, não é? Quer dizer, claro que sim. E eles não entendem? Não enxergam? Sem um sinal de fumaça, a gente acaba morrendo aqui. Olhe para isso. Só uma onda de ar quente tremulava acima das cinzas, sem qualquer vestígio de fumaça. A gente nem consegue manter uma fogueira acesa. Eles nem ligam. E o pior? Lançou um olhar intenso para o rosto molhado de Porquinho. E o pior é que às vezes eu também não. E se eu acabar igual aos outros, sem ligar mais, o que vai ser de nós? Porquinho tirou os óculos, profundamente perturbado. Não sei, Ralph, mas a gente precisa ir em frente. Só isso. É o que os adultos iam fazer no nosso lugar. Ralph, tendo começado a desabafar, continuou. Porquinho, qual é o problema? Porquinho olhou para ele, espantado. Você está falando do... Não, não é isso. Quer dizer, o que é que faz tudo começar a dar errado assim de uma hora para outra? Porquinho limpou sua lente devagar e pensou. Quando entendeu quanto Ralph tinha progredido em aceitá-lo como era, ficou corado de orgulho. Não sei, Ralph. Acho que é ele. Jack? Jack. Um tabu começava a cercar também essa palavra. Ralph assentiu solenemente. É, disse ele. Imagino que sim. A floresta ao lado deles explodiu em sons. Figuras demoníacas com os rostos pintados de branco, vermelho e verde saíram do mato aos urros, causando a debandada dos pequenos, que fugiam aos gritos. Com o canto do olho, Ralph viu Porquinho sair correndo. 2 figuras correram até a fogueira e ele se preparou para se defender, mas só agarraram 2 ramos em chamas e saíram correndo pela praia. As 3 outras ficaram paradas, olhando para Ralph, e ele viu que o mais alto deles, totalmente nu, não fosse pela pintura e por um cinto, era Jack. Ralph recuperou fôlego e falou. E então? Jack o ignorou, ergueu a lança e começou a gritar. Escutem aqui, todos vocês. Eu e os meus caçadores estamos morando mais adiante na praia, do lado de uma pedra chata. A gente caça, come bem e se diverte. Quem quiser entrar para minha tribo é só vir. Talvez eu deixe todo mundo entrar. Talvez não. Fez uma pausa e olhou em volta. Estava protegido do pudor e da vergonha pela máscara de tinta e pousou os olhos em cada um deles. Ralph estava acocorado junto aos restos da fogueira como um corredor na linha de largada, seu rosto parcialmente oculto pelos cabelos e a fuligem. Sam e Eric espiavam juntos de trás de um coqueiro na beira da floresta. Um pequeno chorava, com o rosto todo franzido e muito vermelho, ao lado da piscina, e Porquinho estava de pé na plataforma, com a concha branca nas mãos. Hoje à noite a gente vai dar um banquete.
A gente matou um porco e tem carne. Se vocês quiserem, podem vir comer com a gente. Nos desfiladeiros de nuvens do céu, um trovão tornou a explodir. Jack e os dois selvagens anônimos que o acompanhavam tiveram um sobressalto, olharam para cima e depois se acalmaram. O pequeno continuava berrando. Jack estava à espera de alguma coisa e sussurrou para os outros em tom urgente: "É agora!" Os dois selvagens trocaram murmúrios. Jack repetiu, em tom severo: "Agora!" Os dois selvagens se entreolharam, ergueram suas lanças e falaram ao mesmo tempo. "O chefe falou!" Então os três se viraram e saíram correndo. Em seguida, Ralph se pôs de pé, olhando para o lugar onde os selvagens tinham desaparecido. Sam e Eric se aproximaram, falando no sussurro assustado. "Achei que fosse..." E eu fiquei com medo. Porquinho estava de pé acima deles, na plataforma, sempre com a concha nas mãos. "Eram Jack, Maurice e Robert", disse Ralph. "Devem estar brincando disso." "Achei que eu ia ter um ataque de asma." "Dane-se a sua asa má." "Quando eu vi que era o Jack, achei que ele queria pegar a concha. Nem sei por quê." O grupo de meninos olhou para a concha branca com respeito afetuoso. Porquinho a depositou nas mãos de Ralph e os pequenos, ao verem o símbolo conhecido, começaram a voltar. "Aqui não!" Ralph virou-se para a plataforma, sentindo a necessidade de um ritual. Primeiro subiu ele, com a concha branca nos braços, depois Porquinho, com uma expressão muito séria, depois os gêmeos, depois os pequenos e os outros. "Senta todo mundo! Eles vieram atacar a gente para pegar o fogo. É disso que estão brincando, mas a..." Ralph ficou espantado com a cortina que desceu em sua mente. Havia alguma coisa que queria dizer, mas a cortina tinha baixado. Todos olhavam para ele com ar sério, ainda não assolados por qualquer dúvida quanto à sua competência. Ralph livrou-se da expressão idiota nos seus olhos e encarou Porquinho. "Mas a fogueira? Claro, a fogueira." Começou a rir, depois parou e pôs-se a falar com toda a fluência. "A fogueira é a coisa mais importante. Sem a fogueira, a gente nunca vai ser salvo. Eu até achava bom pintar a cara e virar selvagem, mas a gente precisa manter a fogueira acesa. A fogueira é a coisa mais importante da ilha, porque... Fez uma nova pausa. A dúvida e o espanto tomaram conta do silêncio. Porquinho sussurrou para ele: "O resgate." "Isso mesmo! Sem a fumaça, ninguém vem resgatar a gente. Então a gente precisa continuar com a fogueira, sempre fazendo muita fumaça." Quando Ralph parou de falar, ninguém disse nada, depois dos muitos discursos brilhantes feitos naquele lugar. As palavras de Ralph soavam capengas, mesmo para os pequenos. Finalmente, Bill estendeu as mãos para a concha. "Agora que a gente não pode mais ter uma fogueira lá em cima, porque não dá mais para ter uma fogueira lá em cima, a gente precisa de mais gente para manter o fogo aceso. Então a gente vai nessa festa, mas diz para eles que a fogueira é difícil só para nós. E também que caçar e tudo mais, ser selvagem, eu quero dizer, deve ser muito divertido." Sam e Eric pegaram a concha. "Deve ser divertido, como Bill disse, e já que ele convidou a gente para o banquete, a carne, pele torrada." "Bem que eu queria uma carne." Ralph estendeu a mão. "E por que a gente também não pode conseguir carne?" Os gêmeos se entreolharam. Bill respondeu: "Ninguém aqui quer entrar na floresta." Ralph fez uma careta. Vocês sabem."
Entra! Mas ele é caçador. Eles são todos caçadores. É diferente. Ninguém disse nada por algum tempo. E então Porquinho murmurou para a areia: carne. Os pequenos, sentados, pensavam na carne com um ar solene e a boca cheia d'água. No céu, o canhão tornou a soar e as folhas secas dos coqueiros se agitaram ruidosas a uma rajada súbita do vento quente. Você é um menino muito bobo, disse o Senhor das Moscas. Sou um menino, muito bobo e ignorante. Simon tentou acionar sua língua inchada, mas não disse coisa alguma. Você não concorda? Disse o Senhor das Moscas. Que é só um menino bobo? Simon respondeu com a mesma voz silenciosa. Então, disse o Senhor das Moscas, é melhor voltar correndo para brincar com os outros. Eles acham que você é meio maluco. Você não quer que o Ralph ache que você é meio maluco, não é? Você gosta muito do Ralph, não é? E do Porquinho e do Jack? A cabeça de Simon se levantou um pouco. Seus olhos não conseguiam se desviar. E o Senhor das Moscas pairava no espaço à sua frente. O que você está fazendo aqui sozinho? Não tem medo de mim? Simon estremeceu. Ninguém para te ajudar, só eu. E eu sou um monstro. A boca de Simon se moveu e produziu palavras audíveis. Cabeça de porco no espeto. Imagina se o monstro ia ser uma coisa que vocês podiam caçar e matar, disse a cabeça. Por alguns momentos, a floresta e os outros lugares vagamente percebidos ressoaram como uma paródia de riso. Você sabe, não é? Que eu sou parte de vocês? Bem perto, bem perto, bem perto. Que é por minha causa que nada adianta? Que as coisas são do jeito que são? A risada tornou a ecoar. Pronto, disse o Senhor das Moscas. Agora você volta para junto dos outros e a gente esquece tudo isso. A cabeça de Simon oscilava. Seus olhos estavam semicerrados, como se quisesse imitar aquela coisa obscena espetada na estaca. Percebeu que estava chegando uma das suas crises. O Senhor das Moscas inchava como um balão. É ridículo. Você sabe perfeitamente que lá embaixo só vai encontrar a mim. Nem adianta tentar fugir. O corpo de Simon se arqueou, rígido. O Senhor das Moscas lhe falava com a voz de um professor. Isso já foi longe demais. Pobre criança perdida. Você acha que sabe mais do que eu? Pausa. Estou avisando e vou ficar com raiva. Está entendendo? Ninguém aqui quer você. Está claro? A gente vai se divertir nessa ilha. Então nem pense em tentar nada, meu pobre menino perdido, senão... Simon descobriu que estava olhando para uma imensa boca aberta. Lá dentro era tudo escuro, um negror que não parava de se expandir. Senão, disse o Senhor das Moscas, a gente acaba com você, entendeu? O Jack, o Roger, o Morris, o Robert, o Bill, o Porquinho e o Ralph. Acaba com você, entendeu? Simon estava dentro da boca, então caiu e perdeu os sentidos.